A pregação que você está prestes a assistir fez parte da conferência Enchei-vos do Espírito e é um oferecimento da Escola Profética Equibalo. A nossa Escola Profética Equibalo acontece no primeiro sábado de cada mês aqui em Salvador. Para não ficar de fora do que o Senhor tem gerado em nosso meio, aqui na descrição estão as nossas redes sociais e também as formas que você pode entrar em contato conosco. Desejamos que o Senhor toque o seu coração e abençoe a sua vida através desse vídeo. Prazer estar de volta na Bahia. Eu amo os baianos porque eles são o povo que mais se parece com os cariocas. Nós somos quase irmãos gêmeos, né? E é maravilhoso poder estar aqui e ver como o Senhor tem feito e falado coisas muito parecidas com o que tem falado com a gente no Rio de Janeiro há muitos anos. As expressões usadas nas músicas, as falas são muito parecidas com aquilo que o Espírito Santo tem comunicado. E isso é uma coisa muito importante, porque isso sinaliza o que Deus está fazendo na nossa geração, porque Ele não está falando só em um lugar, Ele está falando a mesma coisa no globo terrestre. Então, na nossa geração, a gente fica muito preocupado em o que a gente tem que fazer para Deus, né? E eu tenho falado com onde eu tenho ido, para de tentar descobrir o que você tem que fazer para Deus e descobre o que Deus está fazendo. E aí, quando você sabe o que Deus está fazendo, se junta a Ele. Ele é o melhor para ser seguido. E você vai parar de perder tempo tentando descobrir o que você tem que fazer para Ele. É muito melhor fazer com Deus do que fazer para Deus. Então o Senhor está procurando gente na terra que está mais preocupado com aquilo que Ele está fazendo e que vai se envolver naquilo que Ele está fazendo. E Ele está fazendo algo incrível em toda a terra. Vocês aqui em Salvador não estão desconectados do que o Espírito Santo está fazendo lá nos Estados Unidos, lá na China, lá na África, lá na Índia. Vocês estão conectados em uma grande família global, onde o Espírito Santo tem falado as mesmas coisas com as pessoas mais diferentes, das tradições eclesiológicas mais diferentes. O Espírito Santo está enfatizando o mesmo assunto: construir um lugar para a presença de Deus, construir um lugar para que o Senhor venha e fique e seja totalmente Ele na sua casa. Nós estamos no Rio de Janeiro há mais ou menos 7 anos plantando uma igreja e uma sala de oração na zona de prostituição conhecida como Vila Mimosa. Já é a segunda sala de oração e igreja que eu me envolvo. Eu estou aqui com a minha esposa hoje, ela pôde vir comigo e nós estamos envolvidos nessa brincadeira aí já há alguns anos e estamos na segunda plantação de igreja, na segunda sala de oração, essa um pouco mais robusta, funcionando já com turnos dia e noite, todos os dias, mais de 40 horas semanais, mais de 18 missionários em tempo integral, músicos e cantores, intercessores, dividindo turnos de 2 em 2 horas, dentro da maior zona de prostituição do Rio de Janeiro. Quando em sã consciência nós acharíamos que isso seria possível? No Rio de Janeiro, que talvez é a cidade que mais exporta a imagem da hipersexualidade e da prostituição para o mundo inteiro, exatamente no Rio de Janeiro, dentro de um prostíbulo, existem mais ou menos 100 pessoas se reunindo para levantar o nome de Yeshua alto diante dos céus do Rio de Janeiro. Isso não é uma coisa comum. Às vezes a gente se acostuma com o que Deus está fazendo, mas não é comum, é milagroso. Nós temos mais de 18 missionários que levantam o próprio sustento, gente. Eles não são pagos pela igreja local, eles não são pagos por empresários. Nós temos famílias, não é coisa de mochileiro louco não. A gente tem famílias com filhos. Tem gente se mudando de outros estados para ir para o Rio de Janeiro para construir esse lugar da presença de Deus, e eles estão sendo financiados pelo Senhor através de mantenedores,
através de pessoas que têm investido financeiramente em missões. Há 10, 15 anos atrás, eu nunca iria acreditar que isso seria possível de acontecer. Nem eu mesmo acreditava que isso era possível. Eu mesmo ouvia várias vezes na minha mente que aquilo era loucura. Eu ouvi dos meus amigos foram os que mais me desencorajaram. O que você está tentando fazer não vai funcionar, não vai dar certo, não vai acontecer. E hoje está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Porque eu sou um cara legal? Porque eu sou um cara pioneiro? Não, está acontecendo porque são profecias bíblicas se cumprindo nos nossos dias. Malaquias 1:11 diz o seguinte: em todo lugar, diga comigo, todo lugar. Todo lugar no hebraico, no grego, no chinês, é todo lugar. Em todo lugar vai se levantar incenso ao nome do Senhor, desde o Oriente até o Ocidente. Então nós estamos vivendo aquilo que Malaquias profetizou milhares de anos atrás. Em todo lugar Deus está levantando comunidades centradas na presença de Deus, centradas em adoração e oração dia e noite. Se eu te falar, o país mais muçulmano do mundo hoje tem mais de 40 salas de oração funcionando 24 horas, 7 dias por semana. Se você for no Irã, por exemplo, você vai encontrar a mesma realidade. Se você for em toda a América do Norte, você vai encontrar essa realidade. Ou seja, não é algo que Deus está fazendo aqui ou lá. Deus está fazendo isso em toda a terra, em todo lugar. Então nós somos a geração mais massa que já existiu. Nós somos a geração que, se os apóstolos pudessem escolher, eu queria escolher um dia para nascer, eles iriam escolher nascer na nossa geração. Mesmo com toda a pressão, mesmo com toda a crise, e essa crise e essa pressão vão aumentar, vão ficar muito piores. Mesmo com tudo isso, eles iriam escolher viver nos nossos dias. Por quê? Porque nós estamos vivendo o cumprimento de profecias. Não só profecias contemporâneas, mas profecias da palavra profética de Deus. Amém? Você está aqui? Você está empolgado para viver esses dias? Esses são os dias que o Senhor quis que você nascesse. Você está no melhor momento da história, e os melhores momentos ainda não chegaram. Eles vão chegar ainda. Nós vamos viver um tempo em que a igreja vai ser gloriosa, ela vai ser sem mancha, sem mácula, ela vai ser perfeita. As Escrituras dizem que Jesus está voltando para ser admirado nos seus santos. Ou seja, nós vamos ser admirados pelo mundo, porque o mundo vai olhar a beleza de Jesus na igreja. É isso que vai acontecer com a gente. Esse é o nosso destino, é para lá que a gente está indo juntos. Então, estou muito feliz de que o Espírito Santo está fazendo isso aqui também. Isso é mais uma confirmação que alegra muito nosso coração. Lá atrás a gente trouxe alguns livros. Antes de falar dos livros, eu queria saber quem é um cristão aqui que nasceu de novo. Tem alguém nascido de novo? 2 ou 3, 4. Quem nasceu de novo? Quem não vai levantar a mão para qualquer coisa que eu falar, tá bom também? Tem alguém salvo aqui? Você é um cristão, crê em Deus, na Bíblia. Se você é um cristão, meu amigo, e não gosta de ler, você está no time errado. Vai para o hinduísmo, budismo, escolhe aí. Porque se você não gosta de ler, você tem um problema com o seu Deus. Deus ama letras. Já parou para pensar como que Deus ama letras? Ele escreve na pedra, ele escreve no coração, e ele deixa um livro que é para ser lido. Então como que pode a gente ter cristianismo sem amor por literatura? Sendo que literaturas são instrumentos de mudança da humanidade. Por exemplo, você tem uma Bíblia em português na sua mão, sim ou não? Graças a quem? Graças a um cara chamado Martinho Lutero. Graças a ele, Lutero deu a vida para traduzir a Bíblia para o alemão, para tirar a Bíblia do latim, porque ninguém entendia latim, para pôr a Bíblia na mão do povo, para que você leia. Mas Lutero não só fez isso, ele escreveu livros. E um dos livros que Lutero escreveu foi um comentário sobre o livro de Romanos, que um homem chamado John Wesley leu um dia. E quando ele leu o livro que Lutero escreveu explicando Romanos, ele disse que teve o seu coração estranhamente aquecido, porque ele leu um livro. Livros
podem mudar a mentalidade de uma geração para o bem e para o mal. Literaturas são extremamente poderosas para produzir uma revolução em comunidades inteiras. Então eu não vim aqui para vender livro, eu vim aqui para espalhar uma cultura. Desde meus 18 anos de idade, quando eu me converti, todos os dias, durante meses e meses, eu comprava 2 livros por mês. Hoje eu devo ter mais de 20 mil reais em livros. Não tem mais onde pôr livros. Desde novinho, eu ganhava 350 reais por mês. Eu era diácono. Tenho cara de diácono, gente. Eu era diácono. Diácono de cinto, calça de tergal. Eu era diácono. Eu juro para vocês. E eu ganhava aquele dinheirinho. Eu trabalhava na igreja, em tempo integral, e era meu salário milionário. E eu lembro de ir com o meu cheque na antiga Juerp, as editoras batistas, e comprar 2 livros por mês. E eu devorava os livros. Eu queria saber o que os avivalistas faziam para liberar avivamento. Então eu comecei a descobrir que eles oravam muito. Então eu comecei a devorar todos os livros que você imagina sobre oração. Se você quer crescer em oração, você precisa primeiro orar e depois ler livros sobre o assunto. De diversas tradições, eu leio livros de oração de católicos, de reformados, de pentecostais, de carismáticos. Eu aprendo com o cristianismo quando eu leio sobre visões diferentes sobre oração. Então, sempre tem no meu menu um livro de oração. Ainda que eu leia outros assuntos, oração sempre está ali. Eu sempre estou lendo alguma coisa sobre oração e sobre avivamento. Sempre. Então eu quero incentivar vocês da comunidade local, ter uma livraria aqui, consumir material bom e principalmente pegar as dicas que eu estou te dando. Estou te prestando um serviço. Estou dando uma consultoria de livro bom e comprando livro sem frete. Que me falaram que frete para o Nordeste é muito ruim. Então você vai ter livros sem frete. Então ali atrás tem 2 livros da minha autoria. Esse aqui, muita gente comprou aqui na região, uns anos atrás, quando eu vim. O Cultura de Oração está com uma capa nova, porque ele tem um capítulo a mais e ele tem um guia de estudo para você estudar o livro. Na nossa igreja local nós estudamos esse livro. E esse livro foi escrito com a ideia de ajudar pessoas a tirar todos os problemas mentais que existem sobre oração. E é muito engraçado porque falar de oração para um cristão não deveria ser comum, porque a gente parte do pressuposto de que um cristão, ele ora. Só que na verdade, nem os líderes estão orando, nem os pastores em tempo integral têm tempo para orar. Eles estão tão ocupados com o ministério, estão tão ocupados em administrar a igreja, que eles não têm tempo para falar com o dono da igreja. Imagina o povo. Então eu escrevi esse livro pensando nesses dilemas, de que as pessoas param de orar porque elas não têm ensino sobre oração, porque a gente parte do pressuposto que as pessoas já sabem. Então tem 2 coisas que o pregador erra muito. Ele acha que o povo já sabe o evangelho e ele não prega o evangelho para o crente, e ele acha que o povo ora, mas o povo não ora. Se eu fizesse uma pesquisa aqui agora, e eu não vou fazer isso para te envergonhar, de quantas pessoas aqui gastam 10 minutos por dia no lugar de oração. Mas a gente vem, canta, que quer que o Senhor desça, a gente vem, canta e quer que os céus abram, mas a gente não está se relacionando com esse Deus que a gente está cantando. Faz sentido? Quem está comigo? Continue me amando. Então, por exemplo, qual é uma das principais coisas que fazem uma pessoa parar de orar? Condenação. Quem aqui, no dia 31 de dezembro, fez um voto de que ia orar e ler a Bíblia toda? Quem já fez isso? E o que aconteceu no dia 1º de janeiro? Você não fez. E aí o que aconteceu? No máximo, você chegou até Levíticos. E Levíticos é o livro que faz o crente desistir de ler a Bíblia. Todo mundo se identifica.
é muito sacrifício, é muito nome de animal, frango, quero grilo. Você não entende. Aí você desanima. Aí você vira professor de Gênesis, porque você toda vez volta em Gênesis de novo. Olha aí, a irmã gostou, se identificou. Todo mundo aqui, Daniel, pode dar aula de Gênesis. Todo mundo está craque de Gênesis. E a mesma coisa oração. E aí o que acontece? Quando você falha num dia, você fica condenado. E você acha que Deus está chateado com você, está triste, está bravo. E você fica com vergonha e você foge do lugar de oração. Mas isso não é verdade. A gente acha que a gente precisa se limpar para entrar na presença de Deus. Mas é na presença de Deus que você é limpo. Então, se você caiu, se você falhou, não fica condenado, porque o que te habilita a entrar diante do trono não é você, é o sangue do Filho de Deus. Então você não precisa ficar condenado, mas a gente fica. Por quê? Porque não tem ensino sobre o sangue. O sangue é o elemento mais poderoso que tem para a nossa devoção, porque ele vê o sangue do Filho. Então o livro é escrito para gente fraca como eu e você. E principalmente para a gente aprender a orar junto, que isso é o que é mais difícil. Oração corporativa é mais difícil que oração devocional. Por quê? Porque é um monte de gente diferente, é um monte de gente com cultura diferente, e é um monte de gente que não tem treinamento sobre o assunto. Quem aqui já foi em reunião de oração, que todo mundo faz uma roda, e todo mundo grita junto ao mesmo tempo, e quanto mais poder, mais aperta a sua mão? Quem já participou disso? Gente, Deus vai derramar avivamento, amém? Mas Ele não pode derramar hoje. Desculpa. Sabe por quê? Porque Ele não quer perder vinho. Já perdeu muito vinho no século 20. E esse livro fala do odre. Uma das coisas que essa geração mais clama. Ela está farta de púlpito. Ela quer mesa. Só que tem um problema. Está todo mundo falando de mesa. Está na moda. Só que a maioria das pessoas que pregam mesa, não tem mesa. Quando você fica pregando muito assim, é porque você não vive. Quem vive mesa, nem está falando de mesa, porque ele já tem a mesa. Eu falei para o Daniel, minha casa é igual uma rodoviária. Todo dia tem gente. Todo dia tem mesa. Eu sempre fui assim. Todo dia olho no olho, todo dia comendo com um discípulo, todo dia mesa. E essa geração não aguenta mais cobertura de franquia. Ah, o cara é minha cobertura. Cara, você não é sorvete para ter cobertura. Você precisa de mesa, de gente que fala no teu olho, de gente que põe o dedo na tua cara, de gente que confronta seu pecado, de gente que te levanta e te encoraja na mesa, porque te ama. E esse cara fala disso aqui, sobre mesa. E uma outra coisa que ele fala é: não vai ter precursores se não tiver mesa, porque precursores são formados em vida comunitária. A gente acha que precursores são formados andando sozinho, mas não são. Nem João Batista andava sozinho. Ele foi para uma comunidade no deserto, andar com outros malucos, para formar ele, para ser um mensageiro dos últimos dias. Então nós precisamos de uma comunidade profética, uma comunidade de mensageiros, que vai ter a mesa, a comunhão, o olho no olho. E não é mesa de só comer pizza, não. Quando eu digo mesa, eu estou falando de uma realidade pactual, de aliança, uns com os outros. Então esse é um profeta, ele fala muitas outras coisas aqui, mas é um livro que ele acertou em cheio. E o que é muito impressionante, que é vindo de um americano. Normalmente as igrejas americanas não enfatizam relacionamento. Espírito Santo, aumenta a consciência da sua presença nesse lugar. Tira a distração, tira toda a expectativa errada. Aumenta a fome e a sede do nosso interior. Estamos em dias de preparação, Senhor, para aquilo que vai vir, aquilo que vai cair sobre nós. E nós estamos querendo estar prontos, Senhor. Queremos ordenar as coisas, porque você quer fazer. Ah, Senhor. Sabe uma coisa?
Você não precisa forçar o braço de Deus para derramar avivamento. Você já parou para pensar que Deus é fiel e fidedigno a tudo que Ele promete? E que avivamento não é um assunto secundário. Muitas pessoas tratam o avivamento como algo secundário, como algo que você pode ou não se interessar, você pode ou não estudar, você pode ou não perceber a necessidade dele. A maioria é assim. Mas avivamento é tão central que diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Joel 2:28 vai se cumprir numa maneira global, numa escala global. Ou seja, antes de Jesus voltar, é preciso que tenha um batismo do globo terrestre na glória do Espírito Santo. Antes que Jesus volte, a igreja vai andar no nível de poder e glória muito, muito, muito maior do que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então, avivamento não é uma coisa secundária. Mas a questão é o que significa essa palavra para você? O que significa essa palavra para nós? Porque palavras perdem o sentido no decorrer do tempo. Você já parou para pensar que a gente fala que ama muita coisa, mas quando a gente diz ama, a gente não está querendo dizer que ama, a gente está querendo dizer que gosta. Mas a palavra amor perdeu o sentido e o significado, assim como a palavra amizade. A gente chama todo mundo de amigo. Principalmente nós, baianos e cariocas. Todo mundo é nosso amigo. Mas na verdade o que você está querendo dizer é que ele é um colega. Amigo é alguém que sabe aonde está a sua dor. Ele olha para você e ele sabe o que te fere, o que te faz chorar, aonde dói. Amigos são raríssimos. E a gente chama toda pessoa de amigo. As palavras perdem o seu significado. E avivamento perdeu o significado. Por exemplo, muitas pessoas pensam que o que a gente acabou de ter aqui é avivamento. Música boa, música ungida, música profética, pessoas dançando, celebrando ao Senhor. Os gringos vêm no Brasil e falam: o Brasil está em avivamento. Eu falo: não está em avivamento. E eu não quero ser negativo. Eu não sou negativo. Mas eu não posso criar falsas linhas de chegada. Eu não posso dizer isto é aquilo quando não é. Então a gente acha que avivamento é uma reunião com música alta, com timbres que emocionam, a galera pulando, dançando, celebrando, e às vezes Deus está movendo, e é unção de Deus, e é muito maravilhoso, mas isso não é aquilo. Outras pessoas acham, ouvi muitos amigos meus, pouco tempo atrás, comunidades que fluíam muito em profecia, e eles diziam: isso é avivamento. Dons espirituais não é avivamento. Corinto era a igreja que mais fluía em dons espirituais, mas tinha imoralidade. Onde tem imoralidade não é avivamento. Sabe por quê? Avivamento é quando Deus se muda para um lugar. E se Deus está morando nesse lugar, Ele não vai vir com a santidade, Ele não vai vir com a graça e deixar a santidade no céu. Ele vai vir Ele todo. Os atributos de Deus não rivalizam entre si. Ele é o Deus que ama o pecador e ao mesmo tempo odeia. Porque as pessoas falam assim: Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecador também. Está na Bíblia, está lá. Você manda um e-mail para o saque do céu, não sei. Deus odeia o pecado e o pecador, só que ao mesmo tempo Ele ama. Por quê? Porque Ele é Deus. Então Ele odeia e ama. Ama e odeia. Porque Ele é Deus. Porque Ele é passional. Ele está plantando o seu jardim com muitas rosas, muitas flores, e Ele é feliz com aquele jardim. O jardim é você. Mas se tem erva daninha, Ele fica bravo. Ele é capaz de destruir o jardim inteiro para refazer. Porque tem erva daninha é um pecado que sufoca a gente. Então o mesmo Deus que é super gracioso e amoroso, Ele é o Deus que disciplina aqueles que são filhos. E isso não significa que Ele ficou mal, Ele continua sendo bom. Porque a disciplina de Deus é para fazer a gente participante da santidade dEle. Então Deus vai vir, tudo Ele vai vir Ele.
Então não tem como a gente dizer que a gente tem muitos dons espirituais. Eu amo os dons espirituais. Eu amo celebrar e dançar. Essas coisas acontecem em avivamento, mas elas não são avivamento. Outras pessoas podem dizer avivamento é quando a igreja cresce. Você pode fazer a igreja crescer sem o Espírito Santo, ok? É possível. Mas você pode fazer também a igreja crescer por meio de pregação do Evangelho. Porque pregar o Evangelho a gente não prega só quando tem avivamento. O irmão que me trouxe estava falando que ele evangeliza no Uber, que ele prega o Evangelho no Uber. Maravilhoso, porque isso é a vida normal da igreja. Enquanto esse avivamento esperado não vem, eu continuo evangelizando, eu continuo discipulando pessoas, eu continuo tendo uma vida de oração, eu continuo buscando ser um bom pai, a vida continua. Você não vai parar a igreja porque o avivamento não veio. Na verdade, essa vida ordinária da igreja é uma das formas da gente se preparar para o extraordinário. Faz sentido para vocês isso? Então a gente pode evangelizar e a galera começar a converter e a igreja cresce, massa, mas isso não é avivamento. Tem muita salvação em avivamento? Eu visitei o país de Gales, eu falo bastante do país de Gales no meu livro. Em 1904 teve um avivamento lá, durou pouco mais de um ano. Em 6 meses, 100 mil pessoas nasceram de novo. Você tem noção do que é isso? Quantos cabem na Fonte Nova? 60? 45 mil? Imagina, 2 fontes novas nascerem de novo em 6 meses. É muita gente. Sendo que o país de Gales é menor do que Sergipe. Então é como se fosse o país inteiro convertendo. Em 6 meses. Então tem muita salvação. Mas só salvação não é avivamento. Então, que raios é avivamento, gente? Avivamento começa com uma coisa. Salmo 131. Senhor, meu coração não é arrogante, nem os meus olhos altivos. Eu não busco curtidas no Instagram. Essa é a versão atualizadíssima. Que hoje o seu valor está em quantos seguidores você tem. Eu não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Davi está dizendo isso. Na verdade, eu acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada, como uma criança que não precisa mais do leite da mãe. Eu acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é a minha alma. Avivamento começa, meu amigo, quando você para de buscar coisas grandiosas e maravilhosas demais, e a única coisa que satisfaz você é quando Deus vira um fim em si mesmo. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não é um meio para você alcançar um fim. Deus não é um meio nem para você alcançar avivamento, nem cura, nem nada. Deus é o fim e ponto. É isso que Davi está falando. Porque uma criança desmamada quer ficar com a mãe, não mais por causa do leite, mas por causa da mãe. Ele está falando, assim é minha alma. Minha alma quer Deus porque Deus é Deus. Se eu orar 50 anos e avivamento não vier, Deus é o fim em si mesmo. Se eu orar 200 anos e eu não for curado, Deus é o fim em si mesmo. Quando nossa alma for dessa maneira, aí então Deus pode confiar esse vinho que Ele não quer perder. Então você não precisa forçar Deus para derramar avivamento, porque Ele quer fazer, mas você precisa se preparar para conter aquilo que Ele quer fazer, que é inédito. Nem eu e nem você sabemos mensurar. Assim é a minha alma.
A minha alma acalma, a minha alma sossega. Você tem uma alma calmada na presença de Deus? Sabe o que significa? Significa que o pau está quebrando ao seu redor, mas você encontrou um lugar de descanso. Você quer construir um lugar para Deus descansar, mas você ainda não aprendeu a descansar nele. A nossa alma está agitada, querendo sucesso. A nossa alma está agitada, querendo sucesso ministerial. A nossa alma está agitada, querendo ser reconhecida. Não, talvez só eu. Talvez aqui vocês podem trabalhar no lugar dos anjos, lá na sala do trono. Você começa a medir a sua vida pela vida do outro. Sim ou não? Sim ou não, gente? Você não olha o Instagram e compara a sua vida, não? Ou só eu que faço isso? Você quer as férias do outro. Você quer estar comendo, porque a gente posta comida, né? Você quer estar comendo a comida do outro. Você quer a vida do outro. A sua alma não está descansando em quem você é em Deus e nele somente. Tem alguém comigo? A presença de Deus é a plenitude da vida e o sentido máximo do ser humano. Como diz John Piper, se você estiver debaixo da ponte e tem Deus, você é o mais rico dos homens. Mas a nossa religião, desde o Éden, criou essa parada. Depois da queda, pensa aí, antes da queda, o que o homem tinha? Rios, árvores com frutas de todo tipo para ele ter prazer. Ele tinha um rio cheio de pedras preciosas, tinha ouro, tinha tudo, toda a riqueza. Só que ele não estava interessado nas coisas, porque ele tinha alguém que preenchia seu coração. Deus era um fim em si mesmo. Depois da queda, as coisas ocuparam o coração do ser humano e agora Deus é um meio para alcançá-las. Então nós ficamos a vida inteira querendo fazer a nossa igreja dar certo e colocamos Deus como meio para isso. Nós ficamos a vida inteira querendo, sabe, já viu, cara, a gente quer ser feliz no emprego. Quem quer ser feliz no emprego aqui? Agora ninguém levanta a mão, né? Cara, Deus não te fez para ser feliz no emprego, mano. O emprego é ruim mesmo. Deus te fez para ser feliz em Cristo. Ele é a plenitude da vida. É óbvio que às vezes a gente trabalha com a vocação, e é maravilhoso isso. Sabe, quando você ganha dinheiro com aquilo que você é vocacionado. Mas tem uma diferença entre vocação e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é para pagar a conta. Você não chega lá no teu inquilino, é inquilino que fala? O dono da casa, eu sempre confundo. Enfim, o dono da sua casa lá que você paga aluguel, você chega lá para ele e fala assim: queria te pagar com amor hoje. Tem muito amor. Não, você precisa de dinheiro. Aí você trabalha, mano, com o que tem. Sim ou não? Você trabalha com o que tem, só que é ruim. O patrão é ruim, o emprego é ruim, tudo é ruim. E você não foi feito para ser feliz nisso. Você foi feito para ser satisfeito em Deus. E aí quando você é satisfeito em Deus, esse emprego ruim se torna um meio de glorificar Deus. Porque a Bíblia fala para você trabalhar para o seu patrão como se fosse o próprio Jesus. E aí você começa a servir o seu patrão chato, você começa a fazer além do que se pede. E aí você começa a levar a fama de Yeshua ali naquele lugar. Por quê? Porque você não está ficando feliz ou infeliz de acordo com o seu trabalho. Você já está feliz nele. A minha alma descansa tão somente nele, como uma criança desinteressada. Mãe, eu não te quero por causa do leite, eu te quero porque eu te quero. Deus, eu não te quero por causa das bênçãos, eu não te quero por causa das lutas, eu te quero porque eu te quero, Deus. É isso. Isso se chama paixão. Isso se chama primeiro mandamento em primeiro lugar. Você já parou para pensar que Deus tem um mandamento e tem o primeiro mandamento? Mas o que nossa geração está querendo? Ser um pregador famoso,
ser um cantor famoso. A maioria dos jovens tem essa ambição. Cara, furada. 90% das pessoas não vão ser um Bill Johnson, vão ser pessoas que vão trabalhar na loja de um shopping ou frentista de posto, e é lá que você precisa espalhar a fama de Jesus. Para com essa loucura. A gente está buscando o sucesso da maneira errada. Você fala assim para o jovem: o que você quer ser? Cara, quero cantar no Descende. Meta de vida do cara. Sabe qual é a minha meta de vida? Ter o primeiro mandamento em primeiro lugar. Amar a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas emoções, com toda a minha mente, com toda a minha força. Eu quero viver para Ele. O primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. Não vai ter espaço para amantes na igreja em que Jesus está voltando para casar. Ouça isso. Não vai ter tipo amantes rivais, não vai ter ninguém rivalizando. A parada mais importante, o primeiro mandamento. A gente está querendo viver o segundo. Ai, tem que dar comida aos pobres. Ai, tem que evangelizar. Ai, tem que amar. Mano, esquece. Coloca a primeira coisa como primeira coisa e você vai ter todas as coisas. Coloca a primeira coisa como segunda e sua vida vai ser um fracasso. Primeira coisa é primeira coisa. Amar a Ele apaixonadamente. Vamos lá. Assim é a minha alma. Eu te quero, Deus, não porque você pode me dar, nem porque você pode me livrar. Um dos maiores problemas na igreja do fim vai ser ofensa contra Deus. E quando Ele não livrar a sua cabeça da bandeja de prata. O maior tropeço para os precursores vai ser quando Deus não te livrar. Ele continua sendo bom? Tem alguém aí comigo? Tem alguém avivado, aleluiado? Quando Ele não te livrar. Porque estava ali o primo dele, primo de João. O cara está fazendo sinais e maravilhas. Ele falou: não estou entendendo, estou preso aqui. É você mesmo? Vai me dar uma folga aqui, dar uma aliviada? João estava vendo a situação pela ótica do abandono. Jesus estava vendo pela ótica da identidade de João. Ele falou: quem vocês foram ver no deserto? Um homem agitado pelo vento? Não, vocês foram ver um homem intransigente, inabalável. Olha o que Jesus está falando dele quando ele está se sentindo abalado na fé dele. Vocês foram ver quem no deserto? Alguém que é agitado pelo vento? Não. João é um homem intransigente, ele é inabalável. Ele é uma candeia que brilha, que queima. Quem que vocês foram ver no deserto? E João está lá: cara, você não vai me livrar? Você não vai aliviar? E quando Ele não te livrar? Gente, estou falando sério. E quando Ele não te livrar? Aquilo que a gente chama de fé é isopor. É areia. Eu estou falando para você de coisas que eu luto dentro de mim, tá? Quando Ele não livrar. Porque a Bíblia fala que Ele colocou a eternidade dentro do ser humano, seja ele crente ou não. E a gente está insistindo em tampar esse buraco chamado eternidade com coisas efêmeras, com coisas que vão passar. Até a vida passa, mas a gente não quer soltar a vida. Você já viu como que a gente ficou no Covid? Se borrando de medo. Por quê? Porque a gente não quer morrer. A gente quer segurar a vida de todo jeito.
Se você fosse fazer cada protocolo do Covid, mano, chegar em casa com aquelas roupas de astronauta. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas na primeira semana eu falei, cara, não dá. Bicho, eu tenho que andar com um saco na mão, um saco na cabeça, tomar banho de álcool em gel, tirar a roupa antes de entrar em casa, não dá. Ou você confia na soberania de Deus, e que a sua vida está na mão dele, e que sua vida é um sopro. Ou você confia que, cara, o fôlego de um ateu, cada ateu que está respirando agora, está na mão dele. Você não tem controle absoluto, você não consegue controlar a sua vida, por mais que você tente. No fim, o que nós precisamos é fazer dele o nosso maior tesouro, seja por meio da vida, seja por meio da morte. Paulo chegou a uma conclusão: morrer é lucro. Quem diz isso em sã consciência? Morrer é um lucro, morrer é crédito, morrer é lucro, morrer é lucro. Quem fica confuso e diz, não sei se fico para edificar a igreja, estou em dúvida, mas também morrer é bom, porque eu viverei perante a face dele. Esse tipo de igreja vai ser imparável. Essa paixão é imparável. Essa paixão vai fazer você zombar do martírio, vai fazer você zombar da perseguição, vai fazer você dançar diante da tribulação. As pessoas vão falar, o que você vai fazer na grande tribulação? Eu vou para a sala de oração orar, eu vou continuar vivendo para Ele. Isso no meio do caminho, ele sentir que eu tenho que ir, eu irei. Esse tipo de coração é o coração pronto para receber um grande derramado do Espírito. Porque sabe o que vai acontecer quando o avivamento vier? Perseguição pra caramba. A gente não tem perseguição porque a gente é amigo do mundo. A gente é amigo do século. O que você acha que vai acontecer quando você entrar dentro de uma favela do Rio de Janeiro e ganhar todos os cracudos e quebrar o tráfico economicamente? O que você acha que o traficante vai ficar alegre? O que você acha que vai acontecer quando você entrar dentro de um prostíbulo e todas as meninas forem salvas? O que você acha que vai acontecer quando você se levantar naquela universidade que tem essas ideologias loucas e orar pelo seu professor e ele cair endemoniado? E você exorcizar o seu professor de história. É que história tem o martelo e a foice no coração, né? Meu amigo, vai chegar um dia em que só de você falar de casamento entre homem e mulher, você vai perder sua cabeça. Não está longe. Não está longe. Sabe o que vai salvar a gente? Paixão inflexível, radical, incendiária. Deus é um fim em si mesmo. Eu não estou com Deus para. É óbvio que Ele pode me abençoar, é óbvio que Ele pode me dar prosperidade, é óbvio que Ele pode, Ele pode, mas eu não estou com Ele para isso. Não é o primais motivo. Alguém precisa voltar a ter lágrimas nos olhos, gotas quentes de paixão ingênua, fé ingênua. A gente fica maduro demais.
é muita parafernália. Só o que ele quer é um amor fiel a Ele. Será que alguém pode queimar hoje comigo? Será que alguém pode falar: Deus, o meu amor é imaturo? Meu amor é imaturo, sim, Senhor, mas me revela o que você sente por mim, para amadurecer esse pouco amor que tem dentro de mim. Porque sabe, cara, você não vai sair daqui amando a Deus só por causa de uma reunião. Não é por osmose. Eu não estou falando do que a gente faz, eu não estou falando de queimar numa reunião, eu estou falando de queimar a vida inteira por Ele. E você vai ter que se colocar diante dele, sabe por quê? Não é por osmose. Você vai precisar investigar o coração dele, como Davi está fazendo aqui. Porque ser uma pessoa de uma coisa só é totalmente correspondido. Você não vai viver um amor não correspondido. João 17:24, Jesus está correspondendo ao coração das pessoas de uma só coisa. Ele está orando ao Pai, Deus orando a Deus, Deus falando com Deus. Ele diz: Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo, para que vejam a minha glória. Pai, meu desejo é... O Deus noivo, cheio de paixão, está clamando ao Deus Pai por você. Só que a gente lê isso, mas não experimenta isso. A gente sabe aqui, mas não é tocado aqui. E conhecimento de Deus não é só saber aqui, é quando aquilo que está na minha mente desce e toca o meu coração, e aquilo se torna um estilo de vida. Então você vai precisar pegar todos os versículos que falam sobre o amor de Deus e orar eles todo dia. E orar a palavra de Deus de volta para Deus e falar: Deus, sim, eu sei que você me ama, mas eu não sinto. Deus, eu sei que você me ama, mas eu ainda não experimentei. Deus, eu sei que você é amor, mas você é Deus que ama a Deus. Então eu quero entrar no meio do amor de Deus amando Deus. Eu quero a experiência. Eu não quero só saber. Então não é uma reunião que vai fazer isso. Precisa ser a meta de vida. A meta de vida. Por isso que eu tenho uma sala de oração. Porque na sala de oração a gente ora a palavra, a gente canta a palavra, a gente repete a palavra, até a palavra dominar a minha vida, até que a palavra encarne em mim, até que a palavra seja lida em mim, até que a palavra se torne orgânica em mim. Ele mesmo está dizendo: Pai, meu desejo é... Ei, Yeshua, que desejo é esse? Como que eu faço para sentir isso que você está sentindo, Deus? Porque amor a Deus não é só um sentimento, tem a ver com afetos. As emoções e os sentimentos são volúveis. Você acorda, alguém te dá uma patada, seus sentimentos mudam. Você acorda e vê uma notícia ruim, suas emoções mudam. Mas afetos são entranháveis e inabaláveis. Não que você não vai sentir tristeza, não que você não vai sentir dor, não que você não vai sentir perdas, vai! Mas é como diz Cantares 8, capítulo 8, versículo 6: ponho como um selo no meu coração, porque o amor é mais forte que a morte, e a sua paixão é inflexível quanto a sepultura. As muitas águas, as tribulações, os problemas, as circunstâncias não podem afogar esse amor. É inflexível, Deus, é furioso. Nós precisamos desse tipo de gente, que está sobriamente decidida a buscar o primeiro mandamento em primeiro lugar. A segunda coisa é que Davi pega isso e propõe para a nação. Agora não é só com ele. Então primeiro precisa começar com alguém, ou alguém.
Precisa começar com um grupo de pessoas que vai infectar outros com esse mesmo vírus. Porque não adianta eu chegar aqui e ficar gritando para você: sarampo, 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 se o que eu tenho é, sei lá, Covid. O que vai pegar em você, Covid ou sarampo? Covid, porque o vírus que eu tenho é Covid. Não adianta, como pastor, a gente ficar gritando para as pessoas: tenham vida de oração, tenham vida de oração, tenham vida de oração. Ah, não pega. Sabe por que não pega? Porque não é real. Eu tenho que ter aquilo em mim. E é isso que Davi está fazendo. Ele, cara, primeiro, Deus, eu quero ser como alguém que te quer porque te quer. E eu quero me tornar um padrão de liderança para as pessoas que eu tenho influência. E eu quero que elas peguem esse mesmo vírus, para gerar pessoas de uma coisa só. Eu preciso ser uma pessoa de uma coisa só. E eu preciso conviver com outras pessoas que vão pegar esse vírus. E é isso que ele está fazendo no verso 3. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Então no Salmo 132 ele estabelece o seu voto. O voto que mudou a história de uma geração. Ele disse: eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem descanso à minha vida. Eu vou fazer guerra contra o século presente. Eu vou fazer guerra contra o conforto. Eu vou fazer guerra contra tudo aquilo que me tira do lugar de construir um lugar para a presença de Deus. E sabe uma coisa? Essa parada pode se tornar só uma frase na sua boca e não um estilo de vida. Esse é o meu medo. Tudo no Brasil vira frase na boca. Um monte de papagaio de pirata repetindo a mesma frase, sem parar para pensar nas implicações práticas. Vai arruinar a sua vida inteira, meu amigo. O zelo da casa, quando te consome, as pessoas não vão te entender, seus familiares não vão te entender, vão te chamar de fanático, vão te chamar de maluco. Alguns vão perder o emprego, outros vão ser excluídos do seu convívio de amizade. Porque para e pensa, mano, você está tentando construir no Nordeste uma coisa que ninguém fez ainda. Então você está chamando as pessoas: ei, vem ver uma coisa que ninguém fez. Hã? Como que é isso? Como que é isso? Chamar a gente para construir uma coisa que ninguém construiu? Não é legal. Sabe, eu sei as dores desse negócio. Quando o sumo sacerdote Josué se levantou para reconstruir o lugar para a presença de Deus, Satanás, o próprio Satanás, não foi demôniozinho não, o próprio Satanás veio acusar ele. E sabe aonde Satanás ataca? Na mente. Todo mundo que se envolveu em implantar salas de oração teve depressão. Porque você sabe que o inimigo não quer que você construa o céu na terra. E sabe, a gente não é da batalha espiritual, né? E aí a gente ignora princípios que são reais. Você está querendo construir uma comunidade ao redor da presença de Deus? Tem alguém que não quer isso. E o padrão básico é que ele ataca a mente. Por isso o Senhor teve que trocar o turbante do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era o cara que mobilizava a adoração. Era o cara que mobilizava a intercessão. Começa a mobilizar a igreja da cidade para adorar dia e noite. E me diz o que acontece. E com isso, não estou querendo pôr medo. Com isso, estou querendo que vocês entendam. Deus não está chamando consumidores. Deus está chamando construtores. E construção não é lugar de gente infantil. Não é lugar onde a gente só canta as músicas. Vai custar tudo.
Foi isso que Davi falou: eu vou dar a minha vida para construir um lugar para a presença de Deus. Mas o que é isso? A gente fala. Como que eu vou construir um lugar para a presença de Deus se o Espírito Santo já está em mim? Se eu já sou templo do Espírito Santo, por que eu preciso construir um lugar para a presença de Deus se Deus está em todo lugar? Deus não está aqui? Sim ou não? Sim. Então o que Davi está querendo dizer com isso? Davi está querendo dizer o seguinte: qual é o limite máximo em minha geração? Qual é o teto, Deus, que dá para ter do tanto da sua presença na minha geração? Deixa eu te falar uma coisa. Em 1995 teve um avivamento numa cidade dos Estados Unidos, Brownsville, Pensacola. 3 da manhã tinha uma fila de 2.000 pessoas para ir no culto à noite. Qual foi a última vez que você viu isso aqui em Salvador? É isso que Davi está falando. Qual que é o máximo que dá para ir? Se a gente não chegou nem em Pensacola, qual é o máximo, Deus, que dá para ter da sua glória agora, nesta era, antes da vindoura? Qual é o máximo que dá para ter da sua glória manifesta nas nossas cidades? É esse tipo de fome que ele está querendo, de gente que está querendo Ele, somente Ele, nada mais dele, e que não aguenta mais um culto domingo normal. Nós precisamos ser pobres de espírito. E qual que é o problema? O problema é que avivamento exige fome. Só que fome é feio pra caramba. Fome é dizer que você não tem nada na barriga. Diga para sua mãe que você está passando fome. Você acha que vai ser legal? É humilhante, espiritualmente também. Porque é admitir para Deus que a gente não tem o que a gente diz que tem, que a gente acha que tem, porque a gente se acha. A gente se acha melhor que as igrejas, que as outras igrejas, só porque a gente canta musiquinha da moda, só porque a gente tem uma linguagem profética. A gente se acha, no fundo a gente é orgulhoso. Bom, eu sou, talvez você não. Mas a gente se acha melhor. E sabe o que Deus vai começar a fazer? Você vai começar a orar por avivamento. Ele vai derramar lá na presbiteriana para te ofender. E aí você vai ter que pegar a tua patota e ir lá onde o rio está fluindo. Que Deus não está estressado assim. Que o alto e sublime habita com contrito e pobre de espírito. A gente chega nas nossas reuniões inflado. Fome é feio. Cara, avivamento é trazer vida ao que está morto. Você já admitiu que está morto? Você sou o cara do profético. Tem que admitir que está morto, tem que admitir que não tem nada. Eu não estou dizendo que você tem que ser ingrato. O que eu estou dizendo é que você deveria ter um tanto e você não tem e acha que tem. Porque como que a gente avalia mornidão? Olhando para outra pessoa, outra igreja, já viu? Como que você se avalia? Ah, eu não estou morno não, olha aquele cara. Ah, eu não estou morno não, olha aquela igreja. Sabe o que o Senhor falou comigo? Avalia sua mornidão, olhando para o homem que queima, o homem que tem fogo nos olhos. Olhe para ele, olhe para ele, olhe para Yeshua, e aí você vai ver que você nada tem, que você é pobre, cego, miserável e nu. E sabe o que uma coisa? Esse é o melhor lugar para se estar, quando você descobre que você é pobre, cego, miserável e nu. Esse é o lugar que Deus habita. Deus habita com aqueles que admitem que nada tem. Nada tem. Avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja. O mundo precisa de novo nascimento e a igreja precisa de vida. Só que para ter vida a gente tem que falar para ele que a gente não tem.
E é isso que Davi está atrás. Deus, eu quero a sua vida no centro de Jerusalém. Eu quero a arca do Senhor, ainda que essa arca possa matar pessoas. Davi tinha em mente as 50.000 pessoas que morreram em Bet-Semes. Só de olhar para a arca, só de olhar para o trono de Deus, morreram mais de 50.000 pessoas. É por isso que Davi escreve o Salmo 15. Sabe qual é o estatuto do obreiro que vai construir um lugar para a presença de Deus? É o Salmo 15. Quem habitará no seu tabernáculo, Senhor? Aqueles que não difamam com a língua, aqueles que falam com integridade, aqueles que falam a verdade e integridade dentro de casa. Sabe, a gente quer construir um lugar para a presença de Deus, a gente vai ter que elevar o padrão de obreiro, de gente que pode olhar para o trono e não ser fulminado, porque está de acordo com o modelo. O modelo é o modelo do céu. Por isso que ele fala: quem pode, Deus, habitar no tabernáculo? Quem pode ficar num lugar onde a sua glória está e não morrer? Davi está convocando a nação para isso. E por último, ele diz o seguinte: quão bom, quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Comunhão com o quê? Você já leu esse salmo com atenção? Comunhão só uns com os outros? Não. Comunhão para construir um lugar, aonde no último versículo Deus diz: ali ordenarei a bênção. Vocês não vão me pedir bênção, eu ordeno a bênção, porque juntos vocês estão construindo debaixo do mesmo teto. Assim como um casamento, pessoas precisam se casar com a terra. Não é tipo na primeira briguinha que você tem na comunidade, vai embora. Eu estou casado com esse lugar, porque esse lugar está construindo um lugar para a presença de Deus. E eu tenho uma causa coletiva, a causa dos meus irmãos. Nós temos uma causa junto, então a gente não vai embora. A gente não vai embora até Deus descansar em Salvador. Se Deus não está descansando em Salvador, eu não vou sair daqui. Sabe por que Deus escolheu Sião para habitar? Porque Davi escolheu Sião para construir. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo aonde que tinha que ser o local. Deuteronômio 12 fala que teria um lugar aonde se construiria um lugar para a presença de Deus, mas não cita o nome. Então Davi diz: eu vou construir em Sião. E porque Davi escolheu Sião para construir, então Deus diz: eu escolhi Sião para habitar. Se você escolher Salvador para Deus habitar, então finque as suas raízes com Ele e uns com os outros, e construa. Se você construir, Ele virá. Parte da minha missão é trazer sobriedade sobre aquilo que a gente está dizendo que quer se envolver. Eu já vi muita gente ficar no caminho, mas muita gente boa, tá? Não é tipo gente boa. E uma coisa que eu descobri, por que a maioria deles ficaram no caminho? Porque eles não congregavam. A palavra congregar é estar ao lado para que o outro não caia. É uma comunidade de pacto. O que motiva a comunidade é a presença. Mas sem a comunidade não tem a presença. É quando a gente decide. Por exemplo, estava falando com o Daniel isso. Você se mudaria geograficamente para estar perto? Imagina, começa a ter reuniões de segunda a segunda, de oração, nas casas. Você precisa morar geograficamente perto. Significa fazer da sua... Cara, é sério isso. Você vai ter uma agenda e essa agenda vai girar ao redor
do que Deus está fazendo. Não é só arrepio, custa tudo. Eu deixei uma igreja, cara, para trás, cheia de gente. Foi difícil. Deixei salário para trás. Me mudei para a capital do Rio de Janeiro, para o furdunço, onde tem tiro para caramba, tem violência. Eu não vou embora. Eu amo a minha cidade. Só se Deus mandar, tipo, vaza daqui, não quero. Eu tô lá, cara. Doendo pra caraca, tô lá. Até que tô tentando infectar pessoas. É disso que eu estou atrás. Estou atrás de gente que vai fazer um voto. Deus, você não tem lugar para reclinar sua cabeça em Salvador. Então eu quero construir. É diferente da onipresença. A onipresença está em todo lugar. A presença manifesta quando a autoridade do braço de Deus é desnudada numa região. E aí o crente e o não crente vão saber Yahvé chamar. Não vai ter como ter gente cinza. Não vai ter como morno conviver bem. Não vai ter como fraudulento conviver bem, porque o fogo do Deus que consome vai estar ali. Lembra de Ananias e Safira? É porque o fogo estava ali. É alta tensão. Você ainda está animado? Vamos lá. Poderia te dar um sermão bonitinho, mas eu vim aqui destruir sua casinha. Vamos ficar de pé. Tem como a gente ir embora sem barulho, sem música, tá? Secão, para ir para casa pensando que às vezes a música rouba. A gente fica emocionado e não pensa no que a gente ouviu. Então eu quero que você vá pensando. Talvez amanhã seja diferente, não sei. A gente vai sentir junto. Deus, aqui estão pessoas que você conhece muito, muito, muito profundamente. E a minha oração é para que você faça aquilo que nenhum homem pode fazer, que nenhum homem pode produzir. Eu oro para que seja além do arrepio, além da emoção da reunião, além da conferência. Eu oro para que haja um batismo de sobriedade, de gente que vai fazer o voto que Davi fez, para construir um lugar para a sua presença descansar. Eu oro por encontros, Senhor, essa noite. Eu oro por encontros na madrugada. Eu oro por encontros no amanhecer. Eu oro por encontros angelicais. Eu oro por visões. Eu oro por sonhos. Eu oro por confirmação. Circuncida nosso coração nesses dias aqui, ao redor desse tema, de construir um lugar para o Senhor vir descansar. Nós queremos isso, Senhor, mas você quer mais do que a gente. Então nós te pedimos a intervenção divina do teu Espírito no nosso interior. Além dos arrepios, além do emocionalismo, nós queremos uma marca indelével do seu toque. Vai aonde eu não consigo ir. Espírito de sabedoria e revelação.
sejam liberados sobre esse ambiente. Nessa noite, amanhã pela manhã, quando sairmos daqui, nós te pedimos por isso, Senhor. Deixa-nos ruminar essa palavra com calma. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês.